Olá, nós estamos na TV APCD e hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo da odontologia, um assunto que, digamos assim, nós estamos iniciando essa cultura, e para isso eu trouxe aqui conosco no estúdio da APCD o Felipe Torres. Felipe Torres, que vive o universo da odontologia, que atua como coordenador de um curso de gestão, um curso de marketing para dentistas, um curso de administração para aprendizado e evolução do dentista dentro da sua atuação, digamos assim, como um coordenador de consultório, um administrador de consultório. Ele também atua na área, digamos assim, do universo business da odontologia. Então é um profissional muito completo e que conhece realmente o dia a dia do dentista. E dentro dos meus 20 anos de profissão, de carreira, ele é o único profissional, o principal profissional que eu conheci até hoje, que atua realmente na área de prevenção. E é um profissional que, além de atuar dentro do dia a dia do universo da odontologia, ele é um empresário da odontologia, onde ele cria ferramentas, fabrica ferramentas. Então ele também é um industrial, né, um empresário que conhece todo então o universo da odontologia. Então nós estamos aqui com o Felipe Torres. Seja bem-vindo ao estúdio da APCD. Obrigado. E para iniciar, Felipe, eu gostaria que você já conceituasse, né, para o nosso telespectador, para a população aqui do ABC. Nós estamos falando para mais de 150 mil pessoas. E falamos então, conceitue para nós, na sua visão, que eu acredito que você que tenha idealizado esse conceito fundamentalmente, e o que seria então odontologia moderna? Pois é, Mário, na verdade a minha história na odontologia, ela começou na realidade na área industrial, né? Eu, na verdade, tenho indústria aqui no Brasil. Atualmente vamos completar hoje 16 anos que estamos aqui no Brasil, e o objetivo meu a princípio foi desenvolver tecnologia, né, ferramentas para a odontologia, para que se facilitasse a comunicação entre o dentista e o paciente. Então, o que a gente diz hoje, né? Que uma imagem vale mais que 1000 palavras. E a gente sabe que na odontologia, muitas vezes isso é muito difícil de acontecer, uma vez que nós temos aqui, a odontologia cuida do nosso sorriso, e todo mundo conhece normalmente o nosso sorriso aqui, né? Aqui do canino até outro canino. E o que acontece muitas vezes é que as doenças da odontologia acontecem muitas vezes não do canino a canino, e sim no nosso dente do fundo, né? Os dentes posteriores. E com isso, existiu uma dificuldade de se comunicar ao cliente, ao paciente, o que estava acontecendo com ele. E nessa época, há vários anos atrás, como eu até já tinha te dito outras vezes, era muito difícil essa comunicação, e nós não tínhamos também uma tecnologia tão grande quanto tem hoje. Eu lembro bem que eu comecei aqui no Brasil desenvolvendo câmeras ainda, vamos pôr assim, bem arcaicas, ainda que tinham... A resolução era um pouco difícil, inclusive, de se ver, mas que auxiliava em muito já naquela época a comunicação. Porque se a gente fosse pensar hoje, o maior problema que a odontologia tem, o profissional, o odontólogo tem hoje com o seu paciente, é justamente vender o seu serviço, né? Quando a gente fala vender o seu serviço, obviamente, mostrar a real necessidade de um tratamento que muitas vezes, por não ficar explícito, não ficar de uma maneira, vamos dizer assim, visível para o cliente, ele acabava muitas vezes não realizando, né? E não realizar um tratamento na sua fase inicial significa aguardar tratamentos caros, tratamentos complexos e demorados. Então, uma coisa acabou ligando a outra. Uma vez que nós entramos com a tecnologia para auxiliar o dentista nessa comunicação, nós automaticamente estávamos ajudando a população a se prevenir. Porque, veja bem, um dentista conseguia, já naquela época, identificar inícios de doença que, da maneira natural, a gente costuma brincar um pouquinho, né, que no espelho, muitas vezes, que é o limite de muitos odontólogos até hoje, não sei se você sabe, mas ainda aqui no Brasil, muitos odontólogos dependem do espelho para conseguir tentar mostrar algo para o seu paciente. Então a gente costuma brincar que era mais ou menos assim, né? O dentista finge que mostra e o paciente finge que vê, porque é muito difícil uma situação, mostrar um segundo molar, um terceiro molar com uma microinfiltraçãozinha, que já é o início de uma doença. E isso na visão de um paciente. Você imagina, eu falo para você assim, olha, você tem uma doença no estágio inicial, e você me pergunta, mas doutor, eu não estou sentindo dor e eu não consigo ver. Então, quer dizer,
uma vez que a gente não consegue entender esse problema, essa doença, muitas vezes a gente deixa de lado. E aí, quando é que nós retornamos no seu consultório? Nós retornamos quando esse problema que foi inicial, quando o dentista, com toda a sua experiência, conseguiu detectar ainda no comecinho, acabou se agravando, acaba que se amanhã vira a famosa dor de dente, amanhã pode virar uma perda de dente, né? E isso tudo acaba porque o paciente naquela época, né, naquele momento, não conseguiu entender a real necessidade. Então, quando eu criei aqui no Brasil essa tecnologia para conseguir detectar a doença no estágio inicial, que na verdade é isso que o equipamento faz. O objetivo é detectar a doença no estágio inicial, evitando assim com que você desenvolva doenças no estágio mais avançado. Então, quando a gente fez esse tipo de trabalho, nós já sentíamos naquela época, apesar da tecnologia ser mais cara, hoje ela é bem mais acessível, mas a gente observava que a população entendia de uma maneira diferente. E nisso acabou se alavancando o curso. Entendi. Digamos assim que o profissional, o dentista, é o segundo profissional de maior confiança nesse país. Mas o paciente também não precisa ter uma confiança cega no dentista. Se o dentista consegue mostrar para o paciente onde está o problema inicial ou até um problema em forma de prevenção, evitando o agravamento, nada melhor do que a tecnologia para nos auxiliar a isso, né? E digamos assim que não seria possível realmente a prevenção sem a tecnologia. Então, quando nós pensamos em check-up, né, em um check-up digital, eletrônico, pensamos em prevenção. E prevenção sem tecnologia, eu acredito não ser possível. E diante disso, também, ligado a uma empresa de pesquisa, Felipe tem nos dito que, diante de uma pesquisa, diante da população, o que a população pensa a respeito de prevenção na odontologia, Felipe? Foi de onde eu te disse que acabou originando o nosso curso, né? Então, eu como industrial e também muito preocupado com essa interface de comunicação, uma vez até, Mário, que é bom lembrar que o dentista ele é formado na sua faculdade para cuidar dos dentes, né? E muitas vezes essa comunicação que deve haver, ela é pouco orientada durante a faculdade. Então o dentista sai muito bem preparado. Vale lembrar que no Brasil, eu hoje que tenho empresas em parceria fora daqui também, eu tenho escritórios hoje nos Estados Unidos, em Hong Kong, e a gente observa que lá fora, a odontologia é muito bem vista, né, a brasileira, considerada uma das melhores do mundo, inclusive. Quando a gente fala em gestão, quando a gente fala em mostrar isso à população, existe uma dificuldade muito grande do dentista muitas vezes, porque ele não foi preparado para isso, ele foi preparado para cuidar da sua boca. Então nós criamos esse curso para melhorar essa comunicação, uma vez que melhorando essa comunicação, a população obviamente seria a maior beneficiada, porque o dentista conseguiria mais facilmente tratar as suas doenças na base inicial. Com isso, resolvi criar um curso, né, que o objetivo desse curso foi justamente preparar o odontólogo para a prevenção moderna, e essa pesquisa surgiu disso, quando nós resolvemos entender, vamos ver com a população o que ela pensa sobre a prevenção moderna. E foi perguntado à população, foi uma equipe de pesquisadores, né, para as ruas de São Paulo, e quando houve esse levante à população, foi perguntado o que para ela, né? O que, na verdade, na odontologia, o que ela esperava de um dentista? E muitas vezes a resposta foi que cuidasse, né, da sua doença, dos seus problemas. Quando foi mostrado à população que poderia haver uma odontologia moderna, uma odontologia preventiva, evitando que a população desenvolvesse a doença no seu estágio mais avançado. Por quê? Estágio mais avançado, para a população entender melhor, é um tratamento caro, como eu já disse, demorado e complexo. E quando foi mostrado à população que já existia uma odontologia preparada, com muito mais recurso e tecnologia, para poder detectar no início, vale lembrar aquela velha história, né? Vale mais prevenir do que remediar. O que é mais barato? Tratar a sua doença no início ou ela no estágio mais avançado? A pergunta vai para você. O que você acha? Tratar a doença no início, obviamente, não só a saúde, mas o seu bolso vai sempre agradecer.